Deputado, no mês passado, então, o governo federal enviou, né, um projeto aí projeto de lei para o Congresso, que é o PL 4000 de 2024, para aumentar as penas de crimes ambientais, em especial aquele de provocar, né, incêndio em florestas e outros tipos de vegetação. Esse projeto ele ainda está parado, né, ele não foi enviado para nenhuma comissão, mas eu queria perguntar para o senhor, né, qual que é a visão da Frente Parlamentar Ambientalista em relação a esse projeto? É de fato necessário aumentar as penas para crimes ambientais? E a frente vê como uma das suas prioridades também? Sim, sem dúvida nenhuma é necessário. Eu mesmo já tinha feito também um projeto nesse sentido, tá? Hoje é uma necessidade de adequar a legislação brasileira, tanto o Código Civil como também a Lei de Crimes Ambientais, que não dão conta, que não dão conta para o tipo de crime ambiental que está sendo cometido. E, em especial, aquilo que a gente já vem assistindo na Amazônia. Então, quando começa a enfrentar, né, e que tem como reflexo a diminuição, inclusive, de desmatamento, mas eu estou falando o desmatamento, em especial nas áreas públicas, terras indígenas, unidade de conservação, o crime também está por trás do garimpo. Então, ali você vê que tem uma ação articulada, né, como podemos dizer assim, que tem crime organizado, e que, portanto, a legislação às vezes não dá conta do ponto de vista tanto do processo da apuração, como também das penas previstas. A mesma coisa a gente pode verificar, evidentemente que ainda está num processo de apuração, aquilo que aconteceu com relação aos incêndios nos canaviais, em especial no interior de São Paulo, né? Quando você vê aquela quantidade de incêndios ao mesmo tempo, numa fração de poucas horas, né? E que uma ação humana, até porque não era período de chuva, não tinha raio, né? Então você percebe claramente que precisa ser aprimorada a legislação, tanto do processo de apuração, como também das penas, tanto as penas do ponto de vista de aumentar as penas de prisão, como também de multas, para não vir uma coisa que de repente não surta efeito, ou às vezes não é nem aplicada a pena, não é nem apurada o crime que está sendo cometido. Tá? Então, é fundamental que esse projeto seja apreciado logo pelas duas casas e sancionado pelo presidente da República. Uma pena que de repente fica parado ainda na mesa da Câmara e não foi distribuído na casa para agilizar esse processo. Porque se depois, a hora que vier uma nova seca prolongada, como a gente assistiu nesse ano, né, e aí isso propicia, né, que esses criminosos façam, né, novos incêndios, como aconteceu neste ano, aí volta à tona, de repente, novamente para debater, e com isso, de repente, você não tem, né, o arcabouço legal que dê condições para as autoridades competentes agirem para inibir, né, e coibir esse tipo de crime. Deputado, e até o senhor comentou, né, que já tem que já tinha apresentado um projeto nesse mesmo sentido, né, de aumentar as penas também. Outros parlamentares também apresentaram. O senhor acredita que seriam apensados, né, dependendo dos próximos passos aí da tramitação, eles podem ser apensados e serem analisados em conjunto? A prática dentro da casa é de ser pensado sempre ao projeto mais antigo, tá? Mas não necessariamente. Evidentemente que a hora que a mesa da casa tomar uma decisão, provavelmente todos esses projetos vão estar apensados um no outro, tá? A quem vai ser aquele que vai encabeçar, tá? Aí não dá para dizer, porque vai depender, isso é uma decisão do próprio presidente da casa que toma a decisão para fazer. Eu estou falando que é a prática, mas não é obrigatório de ser pensado sempre ao projeto mais antigo. Pode ser que, de repente, todos aqueles apresentados por diversos parlamentares que vão nesta linha, seja pensado nesse enviado pelo Executivo. Tá? Mas não necessariamente precisa ser assim. Tá certo. Para reforçar um outro ponto que o senhor comentou, né, que além da importância aí de aumentar as penas, precisaria também talvez melhorar o processo ali de apuração, né, de fiscalização. Tem já projetos nesse sentido? A Frente Parlamentar vê a relevância disso também, né, de às vezes talvez tão mais importante aumentar a fiscalização do que a pena somente? Não, do ponto de vista da fiscalização, é você, evidentemente, fazer aquilo que o próprio governo já vem fazendo, que é aumentar a capacidade
do poder público. Eu estou falando não só do governo federal, porque o governo federal cuida das áreas públicas federais de responsabilidade, mas também da articulação com governos dos estados, porque boa parte desses crimes são cometidos também em áreas particulares, e aí cabe aos estados. Então, essa ação articulada que o governo já está fazendo e convocando, né, os governadores e também os prefeitos, de chamar a atenção, de estruturar, por exemplo, o enfrentamento dos incêndios, de estruturar a capacidade da defesa civil, estou falando do corpo de bombeiro, enfim, brigadista, tudo aquilo que o governo já vem fazendo, né? Aprimorar a interlocução com os dados, né, de satélites, né, que o governo vem fazendo em monitoramento, então fazer esse cruzamento de informação. Então, isso é para você monitorar e acompanhar de perto onde é que está acontecendo tanto desmatamento, os crimes ambientais, ou desmatamento, invasão de área pública, né, ou incêndios criminosos. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é depois aquilo que é objeto desse projeto do governo, né, e que eu falei, que também tem de vários outros deputados, que é aprimorar o processo de investigação, né, que dá as melhores condições para poder investigar e depois, evidentemente, para punir, né, fazer com que aconteça, né, a punição daqueles que cometam crimes, tá? Então, são duas coisas diferentes, tá? Mas esse projeto, né, que o governo mandou, ele trata de aprimoramento do processo de investigação e de aumentar a pena, entendeu, para aqueles que cometem crime ambiental. Perfeito. Deputado, e o senhor avalia que existe a preocupação, na realidade, dos deputados no geral, ou do Congresso no geral, ainda em relação a esse tema, tem sido menor do que deveria ser, assim, porque existe a frente parlamentar, vê essa necessidade de se aumentar as penas, né, de melhorar aí os processos de investigação, mas, de uma maneira geral, parece até pelo fato de não ter sido enviado ainda para uma comissão, o Congresso deveria ainda se preocupar mais com essa questão, né, com melhorar o combate ao crime ambiental, aos crimes ambientais? Primeiro eu avalio que, de repente, não está tendo a preocupação devida pelo conjunto dos parlamentares. Estou falando, a grosso modo, pela maioria, né, e pela própria direção da casa, tá? E evidentemente que deveria porque não dá para a gente assistir aquilo que a gente assistiu esse ano, tá? E que, em função das próprias mudanças climáticas, né, a tendência aumentar cada vez mais, né, o impacto, né, desses crimes para o conjunto da sociedade, tá? Então, é só a gente verificar cidades que ficaram, né, com ar irrespirável, tá? E uma coisa que a gente não tem ainda a dimensão do custo para a sociedade como um todo, estou falando inclusive na área da saúde, porque em muitas cidades aumentou consideravelmente a ida, a procura do Sistema Único de Saúde para tratar de problemas respiratórios, né, por causa do ar que estava irrespirável. Tá? Então, estou falando assim, então tem consequências, né, para o conjunto da sociedade em vários aspectos. Então, o Congresso Nacional deveria olhar com mais atenção e dar uma resposta para a sociedade, e assim tentar, né, fazer com que, aprimorando a legislação, crie condições para o poder público ir atrás e punir, entendeu? Quem comete esses crimes que afetam o conjunto da sociedade. Tanto do ponto de vista da área da saúde, do meio ambiente, né, enfim, todos os aspectos, e econômico, né? Porque isso tem consequências também econômicas, né, para o país como um todo, como também para o próprio setor privado. Perfeito, deputado. Só para encerrar, o senhor acredita que tem a possibilidade de algum desses projetos andar ainda esse ano, de ter uma aprovação, pelo menos numa comissão, ou ficaria mais para o ano que vem? Tem essa Não, dificuldade? essa é a expectativa da gente, que até o final do ano, tá, a casa, pelo menos da Câmara, pudesse avançar na medida que o projeto foi dado entrada ali. Tem projetos também nesse sentido no Senado, tá? Mas a gente está trabalhando, enquanto Frente Parlamentar Ambientalista, a gente vem dialogando com os líderes partidários e também na casa. Fizemos uma lista de projetos prioritários para ser trabalhado, né, ainda neste ano. Tá? Então, estamos trabalhando para que isso aconteça, mas eu confesso para você que não tenho muita expectativa em função de uma agenda já
sobrecarregada com outros projetos daqui até o final do ano. Uma vez que a casa, por exemplo, as duas casas, ainda não votaram nem a lei de diretrizes orçamentárias e nem o orçamento, tá? E também tem outros projetos que também estão na lista de prioridade já definido, tanto pelo governo como também pelas lideranças da casa, que pode ser que toma todo o tempo e não dê tempo da gente avaliar esses projetos para aprimorar a legislação para quem comete crime ambiental.